Olá pessoal, por aqui Roberta Jacques do canal Construindo a Saúde. No vídeo de hoje eu vou falar sobre possíveis erros que você pode estar cometendo na low carb e que mais cedo ou mais tarde pode atrapalhar o seu emagrecimento. Então, se esse é seu caso, se você escolheu a low carb como estratégia para emagrecer, já desce aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrita ainda e assim, dá uma força para você mesmo e compartilhe os meus vídeos com seu esposo para ver se ele te ajuda a fazer a low carb, para ver se ele faz a low carb junto contigo e aí facilita a tua vida, né? Porque tu não vai precisar fazer comida diferente para ti e para ele. Então assim, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo e como eu quero tentar englobar aí os principais erros que você pode estar cometendo em low carb, hoje vai ser a primeira parte, tá? Então vamos lá. O primeiro erro que a gente pode cometer na low carb é passar fome, tá? Por quê? Porque quase sempre a gente pensa assim, vou fazer uma dieta e aí eu preciso comer pouco para emagrecer. Primeiro a gente tem que ver uma coisa, a low carb ela não é uma dieta, tá? Em primeiro lugar, ela é um estilo de vida. Por que ela deve ser encarada como um estilo de vida? Porque se você fizer a low carb como dieta, vai chegar um momento que você vai querer desistir, você vai querer comer alimentos que não são permitidos, e aí, consequentemente, você vai reaver todo o peso que você perdeu. Sabe? Então, voltando lá ao que eu estava falando de não passar fome. Por que você não pode passar fome? Porque o seu organismo, naturalmente, se ele entra nesse estado de fome, de sentir fome, ele começa a produzir um hormônio chamado cortisol. O hormônio cortisol é um hormônio do estresse, tá? E ele atrapalha muito o emagrecimento. Tá certo? Então, assim, quando você sentir fome, a dica é a seguinte: prepare uma comida que seja um alimento de verdade. Coma carnes, ovos, verduras, legumes, tá certo? Porque são esses alimentos nutritivos que vão fazer você emagrecer e ganhar saúde, tá? E outra coisa, por que é importante você não passar fome e comer alimentos de verdade? Porque isso vai permitir com que você permaneça mais tempo no modo low carb. E o que significa isso? Significa que você não vai passar por aqueles períodos de vontade, de compulsão, de comer coisas que não são permitidos, porque se você não tem fome, você não vai acabar recorrendo àqueles alimentos mais fáceis, né, que estão mais à mão, alimentos embalados, alimentos que são rápidos de você chegar lá, abrir o pacote e comer, tá certo? Então, sentiu fome, coma comida de verdade e vambora! Então, falando nos alimentos embalados, é melhor nem tê-los em casa, tá? Nem compra mais, pra te ajudar também, tá certo? E falando em alimentos de verdade, que nem eu tava falando antes ali, é interessante que você evite ao máximo esses alimentos processados, que não são nem alimentos, né? São produtos alimentícios, feitos na indústria, né? As carnes processadas, as linguiças, presuntos, salsicha, tudo isso aí não tem carboidrato, né? A princípio poderia entrar numa alimentação low carb, mas evite ao máximo esses alimentos, sabe? Porque eles são muito ricos em nitritos e nitratos, que são substâncias altamente cancerígenas. Além disso, são produtos alimentícios calóricos, tá? Poucos nutrientes que eles possuem, podem ocasionar problemas cardíacos, respiratórios, problemas alérgicos, né? Pode observar quando você come muito salame, sempre sai uma afta na sua boca, problemas digestivos de modo geral, azia, né? Refluxo. Então, evita isso daí. Foque nos alimentos de verdade, nas saladas, nos legumes, nas carnes, nas proteínas, nas gorduras, tá? Esses alimentos que vão fazer com que você mude a sua alimentação para hábitos mais saudáveis, que vão te garantir um emagrecimento e melhorias na sua saúde, tá certo? Outro ponto importante que eu tenho para falar para vocês é a respeito da ingestão do sal. É importante se ingerir sal na low carb, tá, pessoal? Por quê? Porque na alimentação low carb a gente expele muito sódio.
Então, a recomendação que se faz é repor o sal na água, umas pitadinhas, e tomar eventualmente para estar evitando esses mal-estares que acontecem com a gente quando a gente começa a fazer low carb, dor de cabeça, fadiga, mal-estar, cãibras, tá certo? Mas aí uma dica, detalhe, quando você faz low carb, a recomendação que a gente tem é de eliminar o sal refinado, esse sal de mesa, sal de cozinha que a gente tem na nossa casa, tá? Por quê? Porque esse sal, ele tem apenas 2 elementos na sua fórmula, sódio e cloro, tá? E trocar, você deve trocar para o sal integral, sal marinho integral ou sal rosa do Himalaia, porque esses sais contém mais sais e minerais. O do Himalaia, por exemplo, possui 80 minerais, então é muito mais saudável, tá certo? E não se preocupe, esses sais, o integral e o marinho, eles não elevam a pressão. Já o sal de mesa, o sal de casa, o sal refinado, eleva a pressão sim, tá certo? Então, pessoal, outro erro que é bem comum a gente cometer na low carb, principalmente quando a gente está com peso estagnado, quase sempre a gente está cometendo esse erro, que é o consumo excessivo de proteínas e gorduras. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, né? São dicas que eu trago para acelerar o seu processo de emagrecimento, então você pode dar uma olhadinha aqui no canal. Qualquer coisa, o link também vai estar aqui na descrição logo embaixo. Sabe? Então, o ideal é você consumir bastante vegetais, bastante verduras, legumes temperados com azeite de oliva ou preparados na manteiga, no óleo de coco, sabe? Porque esses alimentos que são ricos nutricionalmente vão favorecer o seu emagrecimento, eles são menos calóricos, entende? Então tem que preparar um prato ali com 70% do espaço deles com vegetais, né? 30% com proteínas e gorduras de boa qualidade, tá certo? Outro erro também que é comum as pessoas cometerem é não variar a alimentação, sabe? Comer sempre a mesma coisa. Então todo dia comer lá carne moída, ovo, alface, tomate. Precisa variar, sabe? Porque senão o que acontece? Começa a cair cabelo, pele ressecada, unha fraca. Aí tem gente que vem e pergunta: ah, mas a pele não ficou ressecada, não ficou envelhecida? Não, não fica. A low carb ela não é uma alimentação tão restrita a ponto de fazer isso com a pessoa. A alimentação low carb é uma alimentação rica em nutrientes, em vitaminas, minerais, porque você pode e deve consumir os vegetais de forma mais ampla possível. O seu prato precisa ser colorido, precisa variar, tá certo? Você não precisa ficar naquela neurose de comer só alimentos acima da terra. Não tem problema nenhum de consumir ali um pouco de batata doce, de aipim, de cará, de beterraba, de cenoura, sabe? Esses são alimentos com médio índice glicêmico. Não tem problema nenhum, principalmente se você vem de uma alimentação rica em carboidratos refinados. Você pode consumir, só para você ter uma ideia, numa alimentação low carb, a indicação permitida de carboidratos ingeridos por dia é até 150 gramas de carboidratos, sabe? Numa alimentação normal, corriqueira, ocidental, é 500 a 600 gramas de carboidratos por dia. Então, assim, 100 gramas de batata doce tem apenas 18 gramas de carboidratos, sabe? Então consumir uns pedaços de batata doce não vai matar ninguém, gente. Não mata ninguém, muito pelo contrário, pode até favorecer a tua perda de peso, sabe? Porque daí você começa a fazer a low carb, começa comendo um pouco de batata doce, aipim e tal, como eu falei, e aí o teu peso uma hora vai começar a estagnar, porque é normal que isso aconteça em qualquer dieta. Aí você vai ter o que reduzir. Já pensou se você já começa fazendo uma low carb mais restrita, com alimentos que crescem só acima da terra, aí seu peso estagna, o que você vai comer? Entendeu?
aí você já vai ter, se você comer as batatas, você vai ter o que reduzir, sabe? Então essa é uma dica que eu passo para vocês, tá bom? Então, assim, pessoal, eu falei de alimentos com médio índice glicêmico e talvez você deva estar se perguntando assim, e o que é esse alimento de médio índice glicêmico? Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico direitinho como você faz para largar os alimentos de alto índice glicêmico e passar a se alimentar com alimentos de médio e baixo índice glicêmico, que é o objetivo da low carb, tá? Confere aí no canal, qualquer coisa o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo também. Bom, explicando para vocês assim de modo geral, o que eu posso dizer? Os alimentos que não são os permitidos na low carb, que é esses que a maioria das pessoas comem por aí e que nós não comemos mais, são os pães, os doces, as massas, as bebidas alcoólicas, a batata inglesa, o arroz de todos os tipos, eles têm um alto índice glicêmico. E o que significa isso? Significa que eles se transformam em açúcar, em glicose, que é o açúcar do sangue, muito rapidamente quando entram na corrente sanguínea, tá? Ao contrário dos alimentos de médio índice glicêmico, que se transformam mais lentamente em glicose quando entram na corrente sanguínea. Eles possuem menos carboidratos que os de alto índice glicêmico e um pouquinho a mais do que os alimentos de baixo índice glicêmico, que nós já vamos falar em seguida. Agora, quais são esses alimentos de médio índice glicêmico? Temos a batata doce, o cará, o taiá, o inhame, a cenoura, beterraba, abóboras de todos os tipos. Bom, entrando agora nos alimentos de baixo índice glicêmico, que são os favoritos, né? Porque você pode comer à vontade. São as nossas queridinhas verduras e legumes. As folhosas de todos os tipos que você deve comer muito, variando sempre. Lembra que eu falei antes? E os legumes, que você deve preparar na manteiga, no azeite de coco, no óleo de coco, na banha, e com bacon, sem bacon, inventar e criar aí do jeito que for melhor para você. Esses alimentos você consome, então, à vontade, são alimentos que entram na corrente sanguínea e se transformam em glicose super devagar, né, porque eles possuem pouco carboidrato, sabe? Então esses você pode comer tranquilamente, não esquenta a cabeça. E se tá precisando perder peso, vamos começar então com a batata ali, a batata doce, o aipim, aqueles alimentos que eu falei, que são os de médio índice glicêmico, para depois reduzir aos poucos, tá? Essa é uma dica que eu trago para todo mundo aí, tá certo? Então, pessoal, por hoje foram essas as dicas. A semana que vem eu vou trazer mais erros para você ficar por dentro aí do que pode estar fazendo na low carb. E assim, se gosta dos meus vídeos, do meu conteúdo, eu peço para você também me seguir lá no Instagram, no Facebook, lá eu entrego um conteúdo mais diferenciado, sempre tô levando lá receitas, né, aqui no canal eu não trago receitas low carb, mas lá no Facebook e no Instagram, toda semana tem esse tipo de conteúdo para vocês, tá certo? E se você tá precisando emagrecer, quer uma orientação minha mais de perto, entra no grupo do WhatsApp que eu tenho também, tá? Eu sempre tô conversando com os meninos e com as meninas lá no grupo, né? Muitos resultados positivos, o pessoal tá emagrecendo bastante lá com as dicas, tá? Se for esse o seu caso, o convite para entrar no grupo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhadinha na descrição do vídeo para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, conhecer um pouquinho mais de mim, tá legal? Obrigado por me acompanhar, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!